Procure sempre avaliar a situação. Caso veja que a vítima está consciente, peça para ela relatar o que houve. Verifique todo o entorno e veja se existe, por exemplo, fios expostos perto da pessoa ferida, produtos tóxicos, chamas. Uma das regras básicas de primeiros socorros é certificar-se de que não estamos nos colocando em perigo. Não podemos nos tornar vítimas também. Então, o socorrista precisa avaliar toda a situação, verificar o local, verificar se a vítima está consciente, realmente se aquelas respostas que ela vai dar para as minhas perguntas condizem com a realidade. Eu preciso verificar todo o entorno para ter certeza que não existe ali algo que pode me causar algum problema. Eu, como socorrista, não posso correr esse risco de me tornar uma vítima também. Então, por isso a importância de sempre avaliar toda a situação antes de iniciar o atendimento. É o que a gente falou lá no início do treinamento. Eu só faço qualquer atendimento, qualquer primeiro socorro, se houver condição de segurança. Se eu não tenho segurança, eu não posso fazer o atendimento, porque eu posso me tornar uma vítima também. Então eu preciso sempre observar. Tem um cara caído aqui, o que será que aconteceu? Tem alguma fiação exposta que ele pode ter tomado um choque? Tem algum animal peçonhento aqui por perto? Tem fogo? Pode ocorrer uma explosão? Está às vezes num ambiente tóxico? Teve um vazamento de gás de algum produto? Procurar entender o que aconteceu para que você tenha as condições de segurança para fazer um atendimento. Por exemplo, o trabalhador passou mal dentro de um espaço confinado. A gente verificou, o vigia acionou lá a equipe de resgate, porque tem um trabalhador lá dentro que está desmaiado, inconsciente, desacordado. Eu não posso simplesmente entrar de peito aberto naquele espaço confinado. Eu preciso entender o que aconteceu. Por que ele está desmaiado ali? Será que houve uma intoxicação? Teve algum gás tóxico ali dentro? Será que ele está asfixiado? Faltou oxigênio? Se ele desmaiou, se ele está inconsciente, é porque alguma coisa deve ter acontecido. Pode ter passado mal também? Pode. Mas falando em espaço confinado, será que não aconteceu uma intoxicação ou uma asfixia? E se eu entrar lá sem nenhum equipamento, sem nenhum respirador, sem o cilindro de oxigênio, cilindro de ar mandado, será que eu não posso me tornar uma vítima também? Será que não existe ali a presença de gases inflamáveis? E aí existe o risco de uma explosão? Então, sempre avaliar a situação antes de fazer o atendimento. Eu estou com uma vítima lá numa atividade em altura. Eu tenho os equipamentos para ir fazer esse resgate? Eu tenho onde me ancorar? Existe o risco de queda ainda? Eu preciso me programar para fazer esse atendimento. Eu tenho uma vítima lá de acidente de trânsito. Então, está sinalizado o local? Será que não existe o risco ali de eu ser atropelado, de passar um outro carro ali, um outro veículo e ocasionar um problema? Estão me enxergando aqui? Então é algo que a gente precisa avaliar toda a situação para entender o que aconteceu, qual foi o motivo daquele acidente, daquela ocorrência, daquela vítima estar ali, e aí eu consigo verificar se existe segurança ou não para eu fazer esse atendimento. Se não tem segurança, não posso fazer. Então, tem uma vítima lá e tem um risco de explosão. O aparelho detectou aqui uma atmosfera explosiva altamente, está tendo vazamento, não conseguiu
conter risco de explosão. Não posso fazer. Está desmoronando ali, vai cair o muro, a parede, o teto, eu tenho uma vítima lá. E infelizmente eu não posso fazer. Se eu não tenho segurança, não posso fazer, porque senão eu vou me tornar uma vítima. E aí, quantos forem entrando, vai ficando. A gente teve um acidente há algum tempo atrás, os trabalhadores que iam fazer uma atividade dentro de uma galeria de água e esgoto. E aí um trabalhador entrou e aí passou mal, né? Tinha lá um vazamento de um gás da rede de esgoto e acabou esse trabalhador passando mal. Um trabalhador que estava do lado de fora entrou, foi verificar, também acabou ficando. Entrou um terceiro e também acabou ficando. Um quarto trabalhador já passou mal logo na entrada, caiu para o lado de fora. E aí tinha pessoas passando na rua que visualizaram, chamaram um bombeiro, mas aí a hora que o bombeiro chegou para fazer esse resgate, já tinham 3 vítimas fatais e mais aquele outro trabalhador que estava do lado de fora. Inclusive 2 desses trabalhadores eram irmãos. Então, tinha presença de um gás tóxico que acabou expulsando ali, empurrando o oxigênio para fora. Eles morreram asfixiados. Então, por quê? Falta de preparo, de conhecimento, de entender a situação. Então, tinha uma vítima, acabaram sendo 3 vítimas fatais e mais uma que foi para o hospital também, que se recuperou. Então, tivemos 3 fatais e mais uma vítima, porque não avaliou a situação, não procurou entender o que estava acontecendo. E aí foi entrando sem preparo, sem equipamento e se tornou vítima também. Então é um erro que a gente não deve, não pode cometer. Antes de iniciar o atendimento, eu preciso entender o que está acontecendo, avaliar todo o meu entorno ali, todo o local, para verificar se eu tenho condição de segurança. Tendo essa condição de segurança, aí sim eu vou iniciar os procedimentos, eu vou iniciar o meu atendimento. Se eu não tenho segurança, eu preciso mudar aquela situação, preciso fazer algo para ter segurança, ou eu vou chamar o socorro especializado e aguardar esse atendimento. Eu não posso me tornar uma vítima. Então, a gente precisa estar sempre preparado. Outro fator importante que a gente precisa avaliar também é a questão de verificar os sintomas de estado de choque. Então, observar se a vítima está pálida, fria, respirando com dificuldade e com náuseas. Vai ser muito provável que ela esteja em estado de choque, podendo desmaiar a qualquer momento. Procure então cobrir essa vítima de imediato com cobertor ou casacos e vire suavemente o rosto dela para um dos lados. Assim, se ela vomitar, o vômito não se acumulará na parte de trás da garganta, o que pode causar uma asfixia. Então procure avaliar se a vítima apresenta algum desses sintomas de estado de choque, né? Se ela está com dificuldade para respirar, se ela está ficando pálida, se ela está fria, se ela está com náuseas. Então ela pode estar entrando nesse estado de choque, o que pode provocar nessa vítima algumas secreções, vômitos. Então é importante manter essa vítima aquecida com casacos, cobertores, procurar deixar a cabeça dessa vítima virada de lado, para caso ela libere alguma secreção, tenha um vômito, ela não se engasgue ali, não obstrua as suas vias aéreas, o que pode causar uma asfixia. E o mais importante, procurar atendimento o mais rápido possível. Se essa vítima está entrando em estado de choque, ela pode posteriormente ter problemas maiores.
Então eu vou iniciar ali aquele atendimento, que é manter essa vítima aquecida, coberta, cuidando aí para que caso ela libere alguma secreção, algum vômito, ela não se engasgue, e é atendimento especializado o mais rápido possível. Vou levar para o pronto-socorro, vou chamar o bombeiro, o resgate, o SAMU, enfim, alguém que possa nos auxiliar, que possa cuidar para que essa vítima não entre nesse estado de choque, não desmaie, não tenha problemas maiores. Então, são alguns sinais e sintomas que a gente verifica na vítima, que volta naquilo que a gente já falou. Preciso entender o que está acontecendo. Eu cheguei na vítima, ela está pálida, ela está fria, está com náusea, relatando ali que está com ânsia de vômito, está com dificuldade para respirar. São sinais e sintomas desse estado de choque. Então a gente precisa cuidar, precisa dar esse primeiro atendimento para que essa vítima não evolua para uma convulsão, para uma parada cardiorrespiratória, porque aí os nossos problemas vão ser maiores. E correr o mais rápido possível com essa vítima para o atendimento. Aí é o momento da gente ser rápido, ser eficiente também. A gente precisa avaliar a situação, avaliar a nossa vítima, mas isso tem que ser de forma rápida, de forma eficaz. Posso ficar perdendo muito tempo. Como a gente já disse aqui em primeiros socorros, o tempo vai ser crucial. Quanto mais tempo eu demorar para verificar esses sinais e sintomas e tomar uma atitude, pode ser um fator determinante para a vida ou morte daquela vítima. Então é importante que a gente rapidamente faça essa avaliação, com cuidado, para que também não faça uma avaliação equivocada, não deixe de avaliar alguma coisa, mas tem que ser preciso. Por isso já a gente vai entrar aqui na parte propriamente de atendimento, a gente vai falar sobre vários tipos de ocorrência e vamos apresentar esses sinais e sintomas e o que deve ser feito para atender essas situações, para que vocês no dia a dia consigam identificar essas situações, esses sinais e sintomas e consigam tomar as devidas medidas que são necessárias. Mais uma vez, isso de forma rápida e eficiente. Não posso ficar ali, será que é isso? Será que é aquilo? E aí está passando o tempo. Será que ela está desmaiada ou está tendo uma parada cardiorrespiratória? Eu preciso verificar, vou ver os sinais vitais, se está respirando, se tem um batimento, mas tem que ser rápido. Quanto mais tempo eu demorar, talvez menos chance aquela vítima tenha. Então, são avaliações que a gente precisa fazer tanto da vítima como do local, da situação, para que a gente tenha segurança para fazer esse atendimento, para que a gente consiga identificar o que está acontecendo com aquela vítima e aí sim tomar as medidas seguras, as medidas necessárias, as técnicas que a gente vai ver já aqui de primeiros socorros. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento e consiga fazer essa avaliação. Outra dica importante: não movimente a vítima sem necessidade. A gente já deu uma primeira introdução sobre isso e vamos voltar a falar. Para mover uma pessoa ferida, é preciso ter plena consciência dos movimentos. Caso contrário, poderá piorar a situação ou até mesmo provocar a sua morte. Jamais retire objetos como pregos, vidros ou facas que estiverem encravados na vítima. Se estiver sozinho, a melhor opção é pedir auxílio. Então, o que a gente já falou anteriormente,
Se eu tenho uma vítima com possíveis fraturas ou fraturas aparentes, eu preciso avaliar se existe a real necessidade de movimentar aquela vítima. Ou seja, ela corre risco de morte, ela está ali inconsciente, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Se a minha resposta for sim para uma dessas perguntas, ou seja, sim, ela corre risco de morte, ou sim, ela teve uma parada cardiorrespiratória, aí sim eu preciso movimentar essa vítima. Se eu responder que não corre risco de morte, não teve uma parada cardiorrespiratória, então, muito provavelmente, não tem a necessidade de movimentar essa vítima. Eu vou deixar ela quietinha ali, se ela estiver consciente, vou procurar acalmá-la, isolar o local e chamar o atendimento médico especializado. Eu não posso movimentar essa vítima quando não existe a real necessidade. Eu posso agravar essa situação, eu posso piorar, deixar essa vítima com sequelas irreversíveis, inclusive causar a morte dessa vítima também. Então, só movimento, só retiro a vítima do local se houver a real necessidade, risco de morte ou parada cardiorrespiratória. Fora isso, deixo a minha vítima ali e aguardo o bombeiro, o resgate, o SAMU, ou seja, o atendimento especializado. Outra dica importante, às vezes eu posso me deparar com uma vítima que está com algum objeto empalado, encravado. Às vezes o cara caiu de altura em cima de uma barra de ferro, está com uma faca, um pedaço de vidro, né, um caco, um prego, enfim, um pedaço de madeira, está encravado, empalado no seu corpo. Jamais retire esses objetos. A gente tem que estabilizar esse local, então passar uma faixa ali, um pano, estabilizar esse objeto e correr para o atendimento médico, para o hospital. Porque às vezes esse objeto pode ter perfurado algum órgão, pode ter atingido uma artéria, uma veia, e aí é esse objeto que está estancando, que está segurando aquele sangramento. Se a gente movimentar, se a gente retirar esse objeto, a gente pode causar uma hemorragia na vítima. Então, não retire qualquer objeto que esteja encravado na vítima. A gente tem que estabilizar esse objeto. Então, vou passar uma faixa ali, um pano, deixar ele travado no corpo da vítima. E aí, atendimento especializado. Jamais retire. A retirada desse objeto pode causar a morte dessa vítima e rapidamente. Então, não retire. Muito importante a gente conhecer esses procedimentos, a gente ter essas noções básicas, para que a gente não faça um atendimento equivocado, para que a gente não faça um movimento desnecessário. Então, para vítimas com possíveis fraturas, acidentes de trânsito, quedas de altura, quedas do mesmo nível, enfim, sempre avaliar a real necessidade de movimentar essa vítima. Se ela não corre risco de morte, se ela não sofreu uma parada cardiorrespiratória, o ideal é não movimentar essa vítima. Deixa que o bombeiro, o resgate, o SAMU façam essa remoção. Porque aí vai ter colar cervical, vai ter toda a técnica, todos os equipamentos necessários para fazer esse atendimento. E jamais retire esses objetos empalados, encravados na vítima. Isso pode causar a morte instantânea daquela vítima. Então, são alguns procedimentos, algumas regrinhas básicas que a gente precisa estar sempre atento.
Às vezes, naquela ânsia de querer ajudar, naquela vontade, naquele entusiasmo, a gente às vezes vai fazer um movimento desnecessário, um movimento a mais, e isso pode causar lesões seríssimas, gravíssimas para aquela vítima, piorar a sua condição ou inclusive causar até a morte. Então, muito cuidado, né? Muita calma nessa hora. Volta o que a gente acabou de falar. O socorrista precisa estar sempre calmo, né? Nunca entrar em pânico, nunca empolgado demais também com a situação. Nunca fiz um atendimento, é hoje. Calma, né? Cuidado para que não faça nenhum movimento desnecessário, nenhuma retirada, nenhum procedimento que não seja adequado, porque a gente pode responder por isso. A gente responde por omissão de um atendimento, por não fazer um atendimento, não acionar alguém para fazer um atendimento, mas também por imperícia, por fazer algo de maneira errada, de maneira equivocada, que pode agravar a situação da vítima, que pode causar a morte daquela vítima. Então, é mais uma regrinha básica aí que a gente precisa estar sempre muito atento, né? Sempre muito esperto quanto a isso. Outra coisa importante, outra regra que também acaba se tornando um mito aí de algum tempo já. Nunca dê nada a uma pessoa inconsciente. Então, é uma das mais importantes regras básicas de primeiros socorros. Não dê comprimidos nem líquidos, rigorosamente nada. Muitas pessoas pensam que isso ajuda de alguma forma, porém, isso pode causar engasgamentos e afogamentos, agravando a situação da vítima. Então, é muito comum em algumas ocorrências, em algumas situações, a gente vê as pessoas querendo dar alguma coisa para a vítima. Dá água para ela, dá um remédio, um comprimido, coloca um comprimido embaixo da língua, dá algo para ela comer, dá leite. Muito cuidado, que muitas das vezes isso pode trazer problemas maiores para a vítima, pode piorar a condição daquela vítima. Por exemplo, né, a gente escuta por aí que a vítima se intoxicou com algum produto químico. Aí vai falar, dá leite que ajuda. O leite é um líquido. Dependendo desse produto químico, pode ocorrer uma reação. E aí piorar a situação daquela vítima. Dá qualquer tipo de comprimido, de medicamento, sem prescrição médica. Muito cuidado, que também a vítima pode ter uma reação alérgica àquele medicamento, pode agravar, pode piorar a situação. Então, são alguns mitos que a gente precisa esquecer, não. Hoje em dia a gente tem muito recurso, muita informação, então, algo que não é mais aceitável nos dias atuais. E aí, principalmente, se essa vítima estiver inconsciente. Como que eu vou dar água, como que eu vou dar qualquer coisa para uma vítima que está desmaiada, que está inconsciente? Muito provavelmente essa vítima vai se engasgar. A gente vai piorar a situação. Então, tome muito cuidado. Não posso me automedicar, não posso medicar ninguém. E tomar muito cuidado com essa história de dar leite, dar água, dar suco, dar qualquer coisa para essa vítima, consciente ou inconsciente, porque a gente não sabe como está o organismo dessa vítima por dentro, o que realmente pode ter acontecido. E aí, essa água, esse leite, esse comprimido pode agravar, pode piorar a situação, a condição daquela vítima. E esse não é o nosso objetivo. O primeiro socorro, o primeiro atendimento é para manter estabilizado ou melhorar a condição. Então aqui, né, é aquilo que a gente vem falando. Às vezes é mais importante saber o que não fazer do que propriamente fazer.
Porque se eu faço algo equivocadamente, algo errado, achando que eu estou ajudando, eu posso piorar. Então, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Não dê nada para a vítima, nem água. Às vezes até a água pode trazer problema. Então, muito cuidado. Não dê nada. Cuida da vítima, mantenha ela quietinha, acalmada, até que chegue esse atendimento, até que chegue esse socorro especializado. E aí sim, lá no hospital, o médico vai identificar as necessidades. Ele vai dar o medicamento, vai liberar água, se for o caso, enfim, vai prestar esse atendimento com os devidos cuidados, né, com as devidas técnicas que devem ser aplicadas. A gente, como socorrista, não pode estar dando nada de alimento, de bebida ou medicamento para aquela vítima, algo que pode nos trazer problemas maiores. Outra informação importante que a gente precisa sempre se atentar, né, é com sangramentos. Caso note que a pessoa esteja sangrando muito, coloque sobre a ferida um pano ou até as suas mãos, de modo a que o fluxo diminua. Levante os membros levemente e afrouxe as roupas apertadas. Evite torniquetes. Então aqui a gente tem também alguns dos procedimentos, alguns dos mitos, que na realidade era um procedimento utilizado antigamente e que hoje em dia está em desuso, que apenas em casos extremos, e aí eu preciso nesses casos extremos de um atendente especializado, então ou é o bombeiro ou é um próprio médico que recomenda esse torniquete, mas de maneira geral está em desuso, porque esse torniquete causou muitos problemas no passado. Então o torniquete é colocar ali um pano, uma cinta, algo que estanque, que pare aquele sangramento, e aí eu tenho algum objeto ali, um pedacinho de madeira, algo para torcer aquele local. E aí eu paralisava realmente, eu estancava todo o sangramento naquela região. Porém, o que acontecia com muita frequência, por não ter nenhuma corrente sanguínea passando por aquele membro, por aquele órgão, acabava que ele necrosava. E aí eu tinha que amputar aquele membro. Então isso não é mais utilizado. O procedimento em caso de sangramento é colocar um pano limpo em cima ali e pressionar o local. Se eu não tiver nada, com a própria mão ali, né? Então coloca um pano limpo, encharcou, coloca o outro por cima, encharcou, outro por cima e pressiono o local. Se possível, eu mantenho esse membro mais elevado, porque eu diminuo a circulação sanguínea no local para diminuir esse sangramento, mas eu não corto por completo essa circulação sanguínea, porque se eu cortar por completo pode necrosar, como acontecia antigamente com os torniquetes. Então, procurar afrouxar também essa roupa da vítima, e algo que a gente precisa se atentar: sangramento, a vítima pode entrar em estado de choque aí também, pode ter outros problemas, né? Quanto mais sangue a vítima perder, menor vai ser a sua chance de vida, maiores serão os problemas. Então a gente precisa controlar esse sangramento, tentar estancar, colocar um pano limpo ali, uma gaze e pressionar o local, manter ele mais elevado quando isso for possível. E aí, atendimento. Torniquete ali, cortar totalmente o sangramento, isso pode, muitas das vezes, gerar uma amputação, porque aquele órgão pode necrosar. Então, é algo que a gente precisa se atentar, que mudou um pouquinho em relação do que era feito no passado. Não é mais recomendado. Não é que seja totalmente
proibido. Em algumas situações é utilizado, situações extremas. Eu estou numa região muito remota, estou lá no meio da mata e teve um sangramento grande. Então aí se faz um torniquete, porque eu não tenho tempo hábil para socorrer essa vítima, para levar ela para o atendimento. Vou demorar muito tempo. Então, em alguns casos aí, é até feito, é solicitado, mas de modo geral tem sido evitado. Então, se eu estou lá na minha empresa, se eu estou na minha casa, em um local onde eu consigo ter esse atendimento, eu consigo chamar esse atendimento ou levar essa vítima até o atendimento, se deve evitar. O procedimento é estancar ali com um pano, com uma gaze limpa, pressionando aquele local, e aí eu procuro diminuir a circulação, né, elevando aquele membro. Então, estou com um machucado no meu braço aqui, um sangramento grande, eu vou elevar esse braço, porque aí eu diminuo a circulação sanguínea, mas nunca interromper de vez, porque aí eu resolvo um problema, mas estou criando outro. Eu não tenho mais o sangramento, porém eu necroso aquele membro, aquele órgão. E aí eu não posso, né, resolver um problema criando outro. Então descubro um santo para cobrir outro. Então a gente precisa se atentar. É algo que rapidamente também muda as condições da vítima. Um sangramento, dependendo da intensidade, do quanto de sangue que a gente perde, rapidamente vai mudar a condição daquela vítima. Vai ficar pálida, vai ficar fria, estado de choque, aí pode atingir, pode acabar sofrendo uma parada cardiorrespiratória, pode ter ali outros problemas maiores. Então, algo que a gente sempre precisa buscar na vítima, verificar se a vítima possui algum tipo de sangramento, menor, maior, mas a gente procura entender o que aconteceu ali e fazer esse primeiro atendimento. Um pouquinho mais para frente a gente vai falar um pouco mais detalhado desses procedimentos. Só para a gente aqui estar elencando nessas regras básicas algumas coisas que a gente precisa verificar sempre e verificar de imediato. Como a gente tem falado aqui, né? Verificar as condições do local, verificar a situação, buscar sinais e sintomas da vítima, verificar essa condição de sangramento, de hemorragia, só para a gente estar sempre atento a essas condições que podem acontecer. E mais para frente aqui a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre cada tema, sobre hemorragia, sobre picada de animal peçonhento, choque elétrico, enfim, sobre os procedimentos que a gente precisa entender. Nessas regrinhas básicas é um passo a passo do que a gente precisa entender num primeiro momento, buscar observar num primeiro momento, quando a gente se deparou com uma vítima. Então é um passo a passo do que fazer para conseguir depois fazer um bom atendimento para essa vítima. Outra dica importante, né, que às vezes a gente está meio afoito, meio apressado. Então, espere, seja paciente. É a parte mais difícil de gerir. Depois de ter seguido as regras básicas de primeiros socorros, tudo que a gente viu até o momento, só lhe resta esperar pelo atendimento especializado. Até lá, tente manter o acidentado o mais calmo possível e você também. Então, dentro dessas regrinhas básicas, a gente viu algumas situações que a gente precisa identificar e algumas ações que a gente precisa tomar. Eu segui todos esses procedimentos, eu tomei todas as ações que eram necessárias, agora é o momento de esperar. A gente sabe que quando é acionado algum serviço de resgate, de apoio, como o Corpo de Bombeiros, como o SAMU, como o resgate, enfim, qualquer tipo de atendimento, se leva
um certo tempo até a chegada desse serviço. Por mais que estejam próximos ou não, vai existir um período aí de deslocamento, vai existir esse momento entre a nossa chamada e essa chegada que o socorrista precisa se manter calmo. Se a vítima estiver consciente, procurar manter essa vítima calma também e aguardar. Talvez seja uma das partes mais difíceis, porque a gente está naquela expectativa, naquela ânsia de ajudar, de chegar a esse atendimento. A gente está ansioso por esse atendimento especializado, mas a gente precisa se manter calmo, aguardar, porque ele vai chegar e vai conseguir fazer esse atendimento. Então, se eu seguir todo o passo a passo, esse é o último passo, essa é a última ação, aguardar o socorro especializado. Por isso que a gente viu lá desde o início, isolar a área, afastar os curiosos, buscar entender o que aconteceu, então verificar se eu tenho condição de segurança para fazer esse atendimento. Vou verificar na vítima os sinais e sintomas para tentar entender o que está acontecendo ali. Vou evitar dar medicamento, água, qualquer coisa para aquela vítima. Vou buscar fraturas, sangramentos, hemorragias para dar esse suporte, esse atendimento. Vou verificar se existe ou não a necessidade de movimentar aquela vítima. Então, se ela corre risco de morte, se ela sofreu uma parada cardiorrespiratória, aí eu preciso movimentar, caso contrário não. E lembrar de sempre chamar o socorro especializado. Se eu seguir todo esse passo a passo, eu cheguei na etapa final. A etapa final é: minha vítima está estabilizada, eu tenho segurança para manter aquela vítima ali, eu tenho a minha própria segurança e eu fiz as ações que deveriam ser feitas. Eu estanquei um sangramento, eu imobilizei a vítima se for necessário, eu mantive ela calma, eu consegui fazer esse primeiro atendimento, esse primeiro socorro. Agora então eu vou apenas aguardar a chegada do atendimento especializado, a chegada do bombeiro, a chegada do SAMU. E aí é importante que lá no início do atendimento, a gente, nas observações lá que a gente precisa fazer das situações, a gente já constate essa necessidade desse apoio externo e faça esse chamado, esse acionamento. Porque aí durante o período que eu estou prestando esse atendimento é o tempo de deslocamento até que chegue aí o SAMU, o Corpo de Bombeiros, o resgate, enfim, o atendimento especializado. Então, já lá no começo do nosso atendimento, na hora que eu estou avaliando a situação, o que aconteceu, eu preciso identificar. Eu preciso ou não chamar esse atendimento para que lá no final a gente chegue nesse ponto de se acalmar, o momento de ser paciente e aguardar. Eu não posso chegar ali, fazer todo o procedimento e tal. A hora que eu terminei, eu falo: agora eu preciso chamar o bombeiro. Então, a gente está o quê? Perdendo tempo. Lá atrás, lá no início, a hora que eu constatar essa necessidade, que eu entender o que aconteceu, eu mesmo vou solicitar para alguém, pedir um suporte, um apoio, para que seja acionado esse socorro especializado. E aí, enquanto eu estou fazendo esse atendimento, o bombeiro, o resgate está se deslocando até o local. Então, faz parte das nossas regras aqui do que a gente viu até o momento. Seguir todo esse passo a passo, verificar a condição do local, se eu tenho segurança para fazer o atendimento, sinais e sintomas da vítima, e aí já determinar se eu preciso ou não chamar o resgate, o bombeiro, o suporte externo, continuando ali com o meu atendimento, então tratando dos problemas, tomando as ações necessárias até que chegue o socorro especializado. Chegou o socorro especializado,
ele assume a ocorrência, a responsabilidade a partir dali é desse socorro especializado, é do bombeiro, é do SAMU, é do resgate. A partir dali a gente encerrou o nosso atendimento, a nossa participação. E aí ele vai lá para o hospital, ele vai lá para o médico para ser atendido. Então a gente fecha o ciclo, a gente fecha o nosso atendimento. É importante que a gente tenha essa tranquilidade, essa paciência, essa calma para conseguir fazer esse atendimento com segurança, tanto para a gente como para a vítima. E aí, a partir de então, daqui para frente, a gente vai verificar quais são essas principais doenças, lesões, traumas que acontecem no nosso dia a dia, verificar esses sinais e sintomas e também quais são então os procedimentos básicos para que a gente consiga fazer esses atendimentos. Então, finalizamos essa primeira parte dessas regras básicas de como atender, o que a gente precisa buscar na vítima, tomar de ação e de procedimentos. E a partir de agora, então, a gente realmente vai entrar nos procedimentos, a gente vai entrar nas ocorrências, nos tipos de ocorrências que a gente pode se deparar no dia a dia, o que fazer, o que não fazer, quais são as medidas que precisam ser tomadas. Então, a partir de então que a gente vai falar propriamente dos nossos primeiros socorros.